There's a story that there was a gambling den which he had visited, and the owner of the gambling den found that Abe Faria had magical powers to influence his clients, and that is why the clients were winning at the owner's expense. So the owner of the den was very angry, and he got him incarcerated in the Bastille prison. On 14th of July 1789, which is the Liberty Day of France, the French revolutionaries stormed the Bastille, and all those who were incarcerated in Bastille were released, and Abe Faria was one of them. É curioso que tanto o pai como a mãe, o pai era padre e a mãe era freira. Como é que isso é possível? Eram leigos primeiro, legalmente casados, mas eles, como se não se davam um com o outro, decidiram separar-se. E a igreja deu-lhes esta licença, contanto que o pai tornasse padre e ela freira. I don't think the marriage of the parents was very smooth, and it was in his youth, or rather in his childhood, that the separation took place. So I suspect that he must have been traumatized. But on the other hand, his father seems to have taken over, and although he was in the seminary, I think he was in close contact with the son. And sometimes troubles, sort of give you some energy that you hadn't suspected was there. So maybe it shaped him positively. Depois da separação, o pai também decidiu que não tinha futuro em Goa e decidiu levar o filho e ele próprio seguiram para Portugal. Abe Faria left Goa, I think, partly because his father needed to leave Goa. There was a strong sense of injustice in his father's mind, that being well qualified, he was a priest, he was not given a clerical position that was suitable. And there was a lot of dissatisfaction at the ground level, and I think he wasn't the kind to just take it meekly. So he packed his bags and he carried his son away as well. So I am convinced that it was the political situation. Em Portugal, ele conseguiu uma bolsa através do rei de Portugal para os dois, para irem a Roma e estudarem no colégio da Propaganda Fide, onde o filho se fez padre e também doutor em teologia, dedicando a sua tese à rainha Dona Maria I e mais um estudo sobre o Espírito Santo que dedicou ao Papa Pio VI, que lhe convidou para pregar na sua presença na Capela Sistina. E para onde é que foi a mãe? O que é que aconteceu à mãe do Abade Faria? A mãe fez-se freira e juntou-se ao convento de Santa Mónica. E todas as freiras lá tinham um cognome, do nome no pássaro eles dado. Ela foi conhecida como Pavão, o outro era um Rouxinol, dependendo do trabalho que faziam. Um Rouxinol, outro era Pintacil e assim por diante. Ela era muito orgulhosa, penso. Era muito orgulhosa e acho que é por isso que lhe chamaram Pavão. O convento de Santa Mãe é muito célebre por ter criado a bibinca, o doce mais célebre da Goa, e aparentemente havia lá uma freira chamada bibinca que deu o nome da bibinca a este doce. Este é o convento de Santa Mónica, aqui em Velha Goa, um monumento que ainda hoje faz parte do guia turístico de Goa. Foi aqui que viveu a mãe da Abade Faria, Rosa Maria Sousa, e pelo que dizem não era uma pessoa nada doce. Sabe-se pouco da sua relação com o filho, sabe-se apenas que foi prioressa deste convento e, portanto, quem de facto vai marcar a vida da Abade Faria é o seu pai, o Caetano Faria. Bem, e como é que ele desta vez foi influenciar a vida do filho? É que foi aqui neste local, na esquina entre a rua Conde Redondo e a Travessa do Rego, que existiu em tempos uma casa que hoje foi substituída por um prédio moderno, que se reuniram clandestinamente os conspiradores da nunca sucedida Revolta dos Pintos. E há muitos indícios de que o pai, Caetano Faria, foi um dos líderes desta revolta. Mas afinal, o que foi a conspiração dos Pintos? Foi uma revolta dos padres goeses contra o que eles chamavam a tirania dos padres brancos.
It was a protest against the government favoring the Portuguese clerics over the local clerics in terms of high positions and so on. É quase certo que o pai esteve envolvido na construção dos pintos e há historiadores que dizem que foi a cabeça, o cérebro desta conspiração. Mas não há nada que ninguém que diga que eu saiba que o filho esteve metido nisso. The father, Caetano Vitorino Faria, did keep in touch with his colleagues in Goa, and it is believed that he was one of the masterminds of that Conjuração dos Pintos. He was actually accused of being, one of the plotters, and he was put under house arrest for some 11 years. Depois desapareceu e ninguém sabe onde morreu e onde foi enterrado, nada se sabe. Sadly, somebody betrayed them. A member of the group betrayed them, and they were caught even before the revolution was born, you can say. And a number of them were captured and they were beheaded. Their bodies were tied in the public square to make an example of. Some of them, we are told, were dragged across the roads tied to horses. So a few of them were very harshly treated, so the revolution didn't really take place. Infelizmente, a revolta fracassou. But José Custódio left Portugal. You can say he opted to be out of this turmoil, and he landed. First, of course, he studied in Rome, but I'm talking about after coming back from Rome, he was in Portugal. He left and went to Paris and hoped, I think, to be left in peace. E é precisamente em Paris que Abate Faria vai escrever o seu primeiro e único livro. No entanto, só no século XX, com o conhecido médico português Egas Muniz, é que Abate Faria vai receber o crédito científico que sempre mereceu. Egas Muniz escreve este livro, O Abate Faria na História do Hipnotismo, e é com esse livro que Abate Faria, aliás, vai ser conhecido em Portugal. Abate Faria, que nunca foi médico, foi conhecido sempre como abate, como prisioneiro do Castelo de If, no livro de Alexandre Dumas, um dos conspiradores da Revolução Francesa. Portanto, uma vida aventurosa que, no fundo, reflete a época em que viveu, ou seja, a passagem do século XVIII para o século XIX. Maybe we could even think of him as a Renaissance man. He was good at so many things. He lived in France at a very, very difficult time. It was during the French Revolution. And he wasn't really for overthrowing the monarchy, as far as I understand. But he got involved in politics firsthand because the neighborhood was undergoing the reign of terror. And so he actually joined a regiment and fought. Tomou parte contra a Convenção, dirigiu batalhão dos cidadãos contra a Convenção Francesa. There was this reign of terror in France inflicted by the National Convention government following the establishment of the Republic and the guillotining of Louis XVI, the King of France. And this reign of terror was inflicted by the Republicans on all those who were supporters of the monarch, the monarchies, the first and the second estate members, the nobles. And Abbe Faria, being a priest, he could not tolerate this bloodshed. Day in and day out, there was a blood bath. So on 5th October 1795, Abbe Faria led a battalion of citizens against the National Convention, for which he was incarcerated in Château de If in 1797. And he remained in prison from 1797 to 1810. But then in 1799 we have Napoleon Bonaparte coming to power, and then in 1804 he becomes the emperor, and then in 1810, during the period of Napoleon, Abbe Faria is released from Château d'If. So he was a fighter, not just a fighter in a political situation, he was a fighter in terms of
the science that he studied in such depth. And we must remember that he wasn't a qualified doctor or a man of science. He was a priest. But he fought for what he believed in. There were points in time when he was ridiculed, and somebody hired an actor to come to one of his sessions and to misbehave and pull his leg. But he persevered. No final deste episódio não podíamos deixar de terminar com uma partida de damas. E porquê? Porque diz-se que foi Abade Faria que inventou este jogo. Estava ele preso na Bastilha, com imenso tempo para gastar, e arranjou esta estratégia para passar o tempo com os guardas. Começou com poucos quadrados, foi aumentando, até chegar a um jogo com 100 quadrados. No próximo programa vamos falar-vos de estratégias bem mais complicadas. Vamos falar-vos sobre a conquista de Goa, a que os indianos chamam libertação de Goa. Portanto, não perca o próximo Contacto Goa. Até daqui a 15 dias. I think José Custódio Faria deserves much more. I hear that there are streets in Portugal named after him. Here there are a few things, but the man actually comes from this land. He, as a result of political circumstances, he had to leave. But he remains ours in a sense. And we have to reclaim him. I don't think enough has been done, certainly not. And it angers me. Este programa é patrocinado por Centro Cultural Comunicar.